Pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui na live de sexta-feira. Toda sexta, 8h30, um novo mês. Como vai? Já tem gente chegando por aqui. Tua Mobília, bem-vindo. Bom, estamos aguardando aqui então o Hector e a Simone. Oi, voltando. Voltou aqui a conexão. Bem-vindos. Oi, Cida. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Já já teremos aqui a participação dos nossos queridos Hector e Simone. Deixa eu ver se já tem a solicitação deles aqui. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje revisto, né? Com esse afastamento, o isolamento social, com todas essas mudanças. Tudo isso tem feito com que a gente, de fato, repense muitas coisas. E dentre tudo que a gente tem pensado bastante, né, como estão os nossos valores que norteiam as nossas decisões, que norteiam realmente a nossa vida, que norteiam a nossa vida, né? E realmente a gente... Oi, Fernanda, há quanto tempo? Realmente valores são a base, são o alicerce para que a gente possa tomar decisões na vida, né? Para que a gente possa se relacionar. Faz parte de como a gente percebe o mundo, como a gente interage. Então, nós realmente temos aí que discutir esse assunto, é válido. Estamos vivendo nesse momento, né, de novas reflexões. E os valores são a essência, né? Tem a ver com tudo aquilo que a gente viu, ouviu. Bom, eu acho que eles solicitaram novamente a entrada, deve ter tido um erro de conexão aqui. Vamos ver. Adicionar. Estou tentando adicionar vocês. Performance máxima é o perfil do Hector e da Simone. Vamos ver se agora vai conectar. Ah, agora deu certo. Como vocês Boa noite. estão? Boa noite. Olha como ela tá bonita, esse cabelo pro lado, elegante. E Aumentar o vocês volume estão aqui. no sul? Tá frio? Tá frio, tá frio. Agora não tá mais tão frio, Helena. De manhã tava É, mais, tava 5 graus, aquela sensação térmica de 2. Agora, durante o dia foi esquentando e deu para sobreviver bem. Teve solzinho. Amanhã já chove de novo. deu para É, sobreviver. Então tá valendo, né? deu. Agora nos próximos dias vai ser mais difícil. E eu tô dando as É. boas-vindas para o pessoal, então entrando aí bastante gente, o pessoal que acompanha a gente toda semana também. Então eu já falei um Uhum. oi para o pessoal aqui, todos bem-vindos, boa noite. E estava introduzindo um pouco o assunto, né? Discutir essa questão de valores, como que tudo isso se relaciona com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com as nossas decisões, valores essenciais, essas novas reflexões. Então, eu gostaria que vocês, Vamos falar do que inclusive, importa hoje. vamos falar sobre o que importa, isso aí. É. Sim, então eu gostaria que vocês dessem um ponto de vista de vocês a respeito disso. Vocês acreditam que valores mudam nessa quarentena, nesse isolamento, nessa fase de mudanças, ou eles simplesmente se reforçam, ou eles se solidificam? Como que vocês entendem essa questão dos valores essenciais nessa época de quarentena? Temos de tudo, Helena, todos os tipos, para todos os gostos. Há quem realmente, né, consiga repensar valores, vai tirar proveito dessa situação para repensar como é que estava conduzindo a sua vida, porque são os valores, como você estava falando antes de nós entrarmos, o que realmente norteia as nossas decisões. Em geral, são os valores, mesmo que sejam
decisões automáticas e instintivas, os nossos valores são aqueles nossos conteúdos mais profundos, que eles já são automáticos dentro de nós. Então, muitas vezes, as nossas decisões automáticas, elas têm algum conteúdo do nosso valor, né, dos nossos valores. E algumas pessoas podem aproveitar esse período de isolamento e quarentena para rever seus valores. Algumas vão apenas pensar, questionar, sem aprofundar muito. Podem achar que estão mudando valores, quando na verdade apenas estão pensando, né? Por exemplo, já ouvi alguém falar assim: agora eu estou repensando as minhas compras, porque antes eu sempre comprava uma blusa, uma roupa, um sapato toda semana. E agora eu estou repensando. Então a gente não sabe se essa pessoa está repensando simplesmente porque ela não está precisando sair de casa, ela não tem onde ir com roupa nova e sapato novo, não tem para quem se exibir, né? Ou se ela realmente está repensando em termos de escolhas e valores de sustentabilidade, de consumismo. Então, temos que ver quais dessas mudanças elas vão se sustentar depois que essa situação passar. Sim, é verdade. Hoje aconteceu algo comigo que me fez pensar muito no que você está falando. Eu fui procurar um documento na minha bolsa, e aí eu fui olhar dentro da bolsa e procurei em uma, procurei em outra, e olhei aquelas bolsas e falei assim, gente, que desnecessário, né? A gente não sai mais, para que ter bolsas? Porque Ainda começa, a mais gente duas para ficar perdendo as coisas. exatamente, para ficar realmente com as coisas perdidas, né? Para perder as coisas, exatamente. Uhum. Então, como muda, né, essa percepção do que é importante, do que realmente vale. Então, vários insights, né? A gente acaba tendo vários insights nesse período, desse tipo, coisa simples, né? Eu fui procurar algo na bolsa que eu não usava há tanto tempo, e aí eu falei, poxa, mas não faz mais sentido, a gente não sai, né? Não... E é uma coisa que tão importante para a vaidade feminina, por exemplo, e hoje não é funcional, né? Não tem assim um valor realmente relevante. Então a gente percebe que cada vez mais a gente vive na era do valor, da relevância mesmo, daquilo que é essencial, principalmente nessa época, né? Nessa fase de grandes mudanças. A gente está vivendo uma realidade antes impensada, né? A gente está Sim. vivendo situações que a gente nunca imaginou. A gente começa a se questionar realmente, né? Sobre essas coisas simples, né? Será que eu realmente preciso disso ou daquilo? Mas é uma questão que você mencionou que fica na minha cabeça também. O quanto isso vai se sustentar? Será que é uma mudança permanente? Seria bom se a gente pudesse realmente repensar esses valores de uma maneira permanente, principalmente quando a gente pensa em consumismo excessivo, em certas vaidades desnecessárias que só causam um certo desconforto mesmo, né, pelo peso da situação, da decisão, enfim, um certo peso desnecessário. Mas até que ponto, né, essa situação pode ser sustentável? Sabe, Helena, no início, lá em abril, eu fiz uma pesquisa com a Gabriele Mercalli, que ela fez mestrado em psicologia positiva, agora ela está fazendo o doutorado dela, e ela é nossa aluna, e a gente conversando sobre a percepção que as pessoas estavam tendo de toda essa crise, nós resolvemos fazer um questionário e enviar para algumas pessoas. Nós tivemos gente respondendo no Uruguai, na Itália, na Alemanha, muitos no Brasil, sobre a percepção que as pessoas estavam tendo deste período de isolamento. E a grande maioria colocou como tendo uma percepção de mudança, né? Quer dizer, mudança de percepção quanto principalmente aos relacionamentos familiares, ao trabalho e à questão da espiritualidade. Então, esses três fatores foram muito determinantes naquilo que as pessoas estavam percebendo, alguma mudança, né? E acho interessante que a Berta estava aqui perguntando se os valores nos definem. E sim, os valores nos definem. Eles definem muito das nossas escolhas e definem também quem nós somos.
Porque quando a gente está falando assim, as pessoas estão repensando o trabalho, repensando a sua identidade no mundo, a sua espiritualidade, a sua relação com a família, é porque elas estão pensando, sim, quem sou eu neste mundo? E quando nós nos apresentamos e eu digo, meu nome é Simone, sou psicóloga, eu também agrego muitas vezes aquilo que é importante para mim. Né? Do tipo, eu gosto de estar na natureza, eu gosto de leitura, eu gosto de estar com pessoas. Então, aquilo que é o meu gosto e que eu vou me apresentar como sendo parte de mim, né? Isto é o meu valor. Então, sim, o valor tem muito a ver com o que nós nos definimos como pessoa. E é importante a gente identificar que valor é diferente de objetivo, que muitas vezes as pessoas confundem. O objetivo é uma meta, tem um prazo. E o valor não tem. O valor é algo que é indeterminado. O valor é algo que faz parte, ele não vai ter um prazo. Né? Por exemplo, a pessoa ela tem para ela um valor de uma vida saudável. E aí ela vai ter uma meta de fazer uma reeducação alimentar. O objetivo de emagrecer tantos quilos, o objetivo de comer mais salada. Mas o valor dela será ser mais saudável. Né? Então, tem a diferença entre o objetivo, que é uma meta, e os valores que tem a ver com o meu propósito. O meu propósito é ser mais saudável. Viu, Helena? Eu queria só destacar quando você falou se essas mudanças que então, assim, essa situação nos coloca, né? A proporção da mudança de valores ou de percepção, como a Simone estava falando, ela é proporcional ao quanto que a gente vai aproveitar para questionar, para refletir, para parar e pensar sobre algo. Então, de novo, né, a gente sempre bate na mesma tecla, mas porque é bastante importante essa questão. Se a pessoa procura, se ela não tem um momento para pensar, para refletir, poucas mudanças se esperam, né, na vida daquela pessoa, porque não há uma consciência sobre, enfim, o que que eu sou, o que que é importante para mim, o que que eu estou fazendo, o que estou deixando de fazer, enfim, é preciso ter esse espaço para questionar e refletir. Então, esse momento agora está dando bastante oportunidade para parar e refletir. E uma outra coisa que eu estava pensando é a seguinte, para a gente avaliar a questão dos valores, o que que é importante, muitas vezes as pessoas só conseguem identificar quando fica limitada de algo, quando falta alguma coisa, quando deixa de ter algo, alguma coisa modificou e fez enxergar nela que, opa, aquilo ali que está me faltando agora era importante para mim e eu não tinha me dado conta. Então, nesse sentido, a falta e às vezes o excesso, quando tu falas ali, as bolsas, né? Tu acabou fazendo uma reflexão sobre um questionamento do porquê que eu preciso tantas bolsas. Então, um excesso também nos faz pensar, e a falta também. Então, muitas vezes os motivadores para a gente refletir, muitas vezes são por essas mudanças, né, que ocorrem. Então, agora uma coisa interessante, vamos supor, se não tivesse tido esse momento de mudanças bastante importantes agora, né? Será que a gente teria a oportunidade ou tempo para refletir e questionar? E daí vem uma outra questão. Em vez de a gente esperar coisas que nos façam pensar e questionar momentos, a gente deveria implantar uma atitude proativa nesse sentido. Tipo, eu não tenho que esperar que as coisas no meu externo me empurrem para alguma coisa, mas sim eu posso promover algum questionamento, uma reflexão, buscar do tipo o que que é importante para mim, o que que me move, o que que me faz levantar todo dia de manhã e ter motivação e ânimo para fazer, enfim, o que a gente faz. Esse assunto é muito complexo porque valor é uma coisa que a gente adquire da nossa educação. Muitos têm a ver com a nossa família e depois tem a ver com os filtros que nós utilizamos quando nós fomos para a escola, os estímulos que nós recebemos, tudo que nós fomos construindo.
né? Então, valor muitas vezes é muito difícil de mudar e só podem mudar em situações extremas como doença, acidente ou a própria pandemia como nós estamos vivendo agora. O meu último estágio que eu fiz na faculdade foi no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. E aí eu lembro que eu observava isso. As pessoas, quando estavam lá, muitas vezes elas diziam: agora eu estou vendo o que importa na vida, agora eu vejo o que realmente importa. Infelizmente, eu era muito jovem para entender o quanto aquilo que as pessoas estavam falando era importante, de talvez eu tentar acompanhá-las na saída do hospital. Elas entenderam aqui agora que elas precisavam fazer alguma mudança na vida. Perderam alguém ou perderam uma perna, né? Ou não perderam ninguém, mas apenas tomaram um susto e começaram a rever, né, os seus valores, as suas decisões. E será que elas levaram essas mudanças adiante? Então, eu queria dizer para as pessoas assim, ó, a gente não precisa esperar situações extremas para mudar os valores. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, e isso já é um valor, né? Porque quando a gente organizou essa live foi porque a Berta perguntou como identificar os valores. Identificar os valores é algo bem complexo também, mas que as pessoas agora podem fazer isso com bastante tempo. Mas tem pessoas que falam assim, por exemplo, você mesma deve ter ouvido isso assim, né, Helena? Eu acho lindo uma pessoa que gosta de leitura, mas isso não é para mim. Ah, eu acho lindo uma pessoa que come saudavelmente, mas isso não é para mim. Isso já é um valor. Se ela acha lindo, se ela admira, de certa forma isso já é um valor para ela. O que ela precisa ver aí é se, por exemplo, tem a ver com o assunto da semana passada, está faltando crenças de autoeficácia, ela não está acreditando na capacidade dela de cultivar este valor e de viver de acordo com esse valor, porque se ela acha lindo, já é. E é possível, então, ela fazer essa mudança. O que eu vejo que a gente pode aproveitar essa situação, pelo menos nós que podemos falar aqui toda semana e as pessoas que estão nos ouvindo e que estamos podendo enfrentar a pandemia com menos sofrimento do que a grande maioria da população brasileira, a gente aprender que nós podemos rever sim o nosso posicionamento na vida sem dor e sem sofrimento. Por que não aproveitar para crescer a partir de descobertas positivas? A partir daquilo que se lê, a partir do que a gente conversa aqui, a partir dos nossos relacionamentos. Então, vamos fazer essa mudança de patamar individual e coletivo, de crescer pelo amor e não mais pela dor. Isso pode ser um valor para nós. E vamos construir isso juntos agora. É verdade, Simone, você falou algo que é interessante, porque muitas pessoas, elas não têm consciência ainda de quais são seus valores, né? Eu converso com Uhum. muitas pessoas em atendimento e quando eu questiono a respeito disso, né, se elas se sentem à vontade em mapear seus principais valores, parece que tem uma trava e algumas pessoas não têm nem consciência. Como assim? Quais são os meus valores? O que, que é mesmo isso? Então, realmente o que a gente vem comentando a cada live, né, que a gente faz, que existem coisas importantes, reflexões importantes que a gente não aprendeu a fazer na escola, que a gente não aprendeu a fazer desde criança, que exige aprendizado, exige uma certa dedicação para desenvolver, né, certas competências, inclusive emocionais, né? E a competência emocional é justamente a capacidade de me conhecer melhor e de saber como usar esses recursos para realmente me sair bem de uma situação, lidar com um desafio ou resolver um problema, essa capacidade de ser flexível, né? Uhum, Então, é sim. importante que a gente comece a se questionar mais quais são os meus valores de fato. Você falou sobre a pergunta da Berta, como que a gente consegue mapear esses valores, né? Tem um exercício muito simples que a Sociedade Brasileira de Coaching ela propõe sempre nos exercícios sobre mapeamento de valores, que é interessante porque é uma pergunta muito simples, lúdica, mas que faz a gente pensar. Por exemplo, pense se você fosse
Se você, por algum motivo, soubesse que ficaria um período numa ilha deserta, aí sozinho, quais são as coisas que você levaria com você, ou o que você levaria, ou quem você levaria, né? O que é importante para você passar um tempo, um período sozinho aí numa ilha deserta, né? Então, de fato, se a gente começa a fazer exercícios como esse, a gente começa a se perguntar o que eu levaria, o que é importante para mim, né? Então é interessante, mas existem, é lógico, existem mapeamentos feitos através de análise de perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental da Inermetrics, é uma empresa internacional de mapeamento de competências, de habilidades, de perfil. E a gente trabalha mapeando também valores essenciais, e a gente chama, inclusive, alguns valores de engajamento, né? O que te engaja? O que te move? Qual é o seu combustível? Então, algumas pessoas, elas se engajam, por exemplo, por valores estéticos, outras pessoas se engajam por valores econômicos, outras pessoas se engajam por valores, enfim, que tem a ver com o seu processo de trabalho, com a eficiência no seu processo e eficiência de tarefas, enfim, de concluir as tarefas. Então, valores, a gente não tem nem como julgar, né? Aquilo que é bom ou ruim, é aquilo que a gente percebe, construiu de acordo com a nossa vivência, com as nossas crenças, com a nossa educação, como você bem disse. Então, mas cada um vai se apoiar em alguns desses valores de uma maneira mais engajada que o outro, né? Mas não necessariamente que seja ruim ou que seja bom. Então, é importante a gente ter de autoconhecimento. E se eu não quero, por algum motivo, investir em ferramentas, em ajuda de profissionais para fazer isso, eu preciso ter o mínimo de questionamento, né? E exercícios lúdicos como esse poderiam ajudar você a iniciar um processo de entender esses valores. Lembrando, Helena, que lá no curso que o pessoal, alguns já pegaram o seu link para fazer o curso gratuitamente, que ainda está disponível se alguém está ouvindo e quiser, que nós temos um curso sobre o gerenciamento da força de vontade, no qual inclui valores. E lá nós temos uma escala de identificação dos valores. E aí a pessoa também vai pensar, para ela poder ver, por exemplo, que nem nós falamos, eu acho bonito tal valor, mas que atitudes ela justificam que ela verifica de fato que ela está vivendo de acordo com esse valor. E aí ela pode então pensar, se ela não está vivendo de acordo com esse valor, por qual razão? Quais são os obstáculos internos e externos para não estar vivendo? E às vezes tem alguns obstáculos que são intransponíveis, né? Por exemplo, a pessoa pode morar numa cidade grande como São Paulo e viver perto da natureza é um valor para ela, mas ela não tem esse dinheiro, ela não tem um dinheiro, um recurso financeiro disponível para viver mais de acordo com esse valor. E ela trabalhar essa aceitação, né? E se for o caso, buscar esta condição para poder viver mais perto da natureza, que seja num parque, né? Que ela escolha algum lugar. Então, é muito importante esse trabalho em relação aos valores, porque nós sabemos, por exemplo, como você estava colocando em relação a trabalho, se a pessoa trabalha numa empresa que não está de acordo com os valores dela, isso gera sofrimento. Mas se ela está coerente com os seus valores, com a empresa, ela também vai conseguir se engajar mais, ela vai ter mais satisfação nesse trabalho. Então, é muito importante que as pessoas realmente saibam quais são os seus valores. Por quê? O próprio Walter Mischel, que era um dos grandes estudiosos da força de vontade, ele colocava que os valores eram um dos componentes do gerenciamento da força de vontade. Porque se a gente não sabe o que realmente importa, como é que nós vamos nos movimentar? Vamos para onde? Vamos para qual direção? Onde vai botar energia, né? Isso. Exatamente. Direcionar foco, como você disse, é verdade. Às vezes a gente direciona foco e energia para onde realmente não tem o potencial de nos mover, né? Porque a gente não chega muito longe se não é coerente com esses valores, certo?
Sabe, Helena, que eu gosto muito dessa nossa abordagem, que ela traz a questão da neurociência, conhecimento científico do cérebro, como a gente funciona. E a gente sempre volta, tenta voltar e reforçar um pouco essa questão desse conhecimento. E eu gosto muito dessa abordagem de aproveitar, saber como funciona para poder usar da melhor maneira possível esse recurso. Então, eu gosto muito da capacidade do nosso cérebro de, que não falasse antes, aquele exercício da ilha é um exercício de prospecção, de imaginação, de simulação. Então, o cérebro, ele é um expert em fazer simulações. Ele, toda hora, ele está ou vendo a questão real ou fazendo alguma simulação. Então, a gente pode tirar partido de fazer uma simulação para esse tipo de objetivo. Por exemplo, eu gosto de imaginar o seguinte: da mesma forma que tu falasse ali de imaginar da ilha, eu gosto de imaginar o seguinte: vamos supor que a gente pede para a pessoa imaginar, ou simular, imaginar que em um futuro que não necessariamente no fim na idade avançada ou não, mas em um momento onde ela se visualiza realizada, satisfeita, de bem com a vida, com as coisas que ela, enfim, queria conquistar, conquistou, e se imaginar que naquele momento e pensar, bom, então ela faz essa imaginação, se enxerga lá naquele momento e se pergunta, o que que eu fiz que deu certo? Quais foram as atitudes que eu tive que me propiciaram chegar até aqui? Isso é uma pergunta para se fazer nesse ambiente. Mas a gente pode simular uma outra coisa. A pessoa simular também lá no futuro, só que agora simulando que não deu certo. Ela não está satisfeita, as coisas não correram como gostariam, e daí se perguntar, o que faltou fazer? Ou o que que eu fiz e não deveria ter feito? Então, essa perspectiva, essa imaginação num ponto futuro e da gente tentar fazer com que o cérebro pense, bom, eu cheguei nesse ponto, o que que foi que eu fiz, o que que eu não fiz, o que funcionou, o que não funcionou. E dali a gente tira muita dica, né? Porque a gente internamente a gente sabe muita coisa, só que conscientemente a gente não consegue aplicar. E às vezes quando a gente consegue fazer esse tipo de simulação, a gente consegue ver essas respostas que estariam um pouco escondidas, mas elas vêm à luz. Então eu gosto muito dessa questão da prospecção. Sim, É verdade, é muito importante fazer esse tipo de exercício, eu concordo com você, e é importante também quando você faz essa prospecção e imagina esses possíveis caminhos, que a gente tenha também a capacidade de imaginar o que vai ser se o nosso plano A não der certo, né? Não dá certo. Porque se realmente, eu acredito que hoje a depressão, por exemplo, acontece bastante, né? A frustração, o desânimo, quando você tem um plano A, esse plano A não funciona por algum motivo, os seus projetos, seus relacionamentos, e você não tinha um plano B, você não tinha sim, algo bem definido. Então, isso também é um choque, né, de realidade que abala essas estruturas, né, e faz com que as pessoas repensem mesmo, é um momento de reflexão mesmo sobre esses. Então, é importante construir na nossa mente, antecipadamente, esses projetos, essa visão de futuro, o que eu desejo construir sobre relacionamento, sobre família, sobre conquistas, né? Sobre bens, sim, enfim, o que seja. E é muito importante também a gente entender que muitas vezes, quando a gente fala de valores, pode existir um auto-julgamento que pode sim, refletir negativamente nessa nossa busca pelas respostas. Quais são os meus valores? Se eu tento fazer isso através de uma lista pronta, empatia, família, trabalho, provavelmente quando eu vejo isso, eu tenho uma tendência do auto-julgamento. Então, peraí, eu tenho que marcar aqui que meu valor é família antes de trabalho, porque senão fica uma situação desconfortável, né? Tanto para mim quanto para o outro que está ouvindo sobre isso. Então, por isso que ferramentas que sejam ferramentas como mapeamento, por exemplo, de valores, de competências, mas que te deem um mapeamento mais fidedigno, mais sincero, mais honesto, sem essa interferência do auto-julgamento,
são importantes, né? Porque se a gente tenta mapear isso no papel, provavelmente a gente vai ficar colocando tudo isso na balança, né? Ah, eu tenho que colocar aqui que meu valor é mais isso do que aquilo. Enquanto que aqui a gente não está julgando o quanto você é família, o quanto você tem Sim, empatia, a gente só está trazendo para a consciência informações que são importantes. Pode ser tudo importante. E pode claro, sim ter mas meu é, valor mais importante é família, mas se você está trabalhando 24 horas por dia, não adianta dizer que é família, porque naquele momento seu valor mais importante está sendo o trabalho, por uma e tudo necessidade bem, social, é pelo... exatamente isso, a pessoa reconhecer isso. O que eu acho importante, e talvez seja o nosso papel trazer, Helena, por exemplo, assim, eu acho, concordo que as pessoas precisam não ter este preconceito com os seus valores, que seja, por exemplo, juventude, beleza, né? Que os valores da pessoa sejam esses, estética, e aí a pessoa cuida do seu visual em função da juventude e da beleza, mas não da saúde. No momento em que começa a vir o envelhecimento e não se consegue manter aquele vigor da juventude, a pessoa desiste. Ela não, porque ela não tem como um valor a saúde. Ela tinha como um valor a vaidade, a juventude. Então é importante que as pessoas vejam assim, dentro de tudo que você falou, mais a técnica que o Hector colocou, se imaginando, né, velhinho, tendo um pensamento de longo prazo, como nós viemos falando nas outras lives, do ser humano desenvolver isso, de enxergar um pouquinho mais adiante. Né? Então, assim, ó, tá, o meu valor hoje é ir para a festa, é beber, é aproveitar a vida, não é estudar. Mas a gente precisa tentar pensar o que nós vamos construir com isso. Qual é o legado que eu quero deixar no planeta ou para as outras pessoas? É o que é o valor para mim. Aí é bom, claro que algumas pessoas podem não querer deixar legado nenhum, mas sempre vão deixar. Todo ser humano vai deixar a sua marca, vai deixar o seu rastro de alguma forma. E tentar pensar um pouquinho nisso no médio e longo prazo é importante. Porque às vezes as pessoas vão ter valores que não vão sustentá-las na hora da dificuldade. Então, o que a gente tem que pensar aqui também para identificar valores agora, durante o isolamento, durante a pandemia, uma situação difícil. Qual é o valor que me sustenta? Qual é o valor que está me segurando em pé? Isso pode me ajudar também a identificar os valores. E assim, ó, às vezes, por exemplo, para as pessoas fazerem mudanças, né? As pessoas daí dizem, bom, mas então como é que eu vou mudar um valor se não é pela dor, né? Se não é por uma situação extrema? Eu quero cuidar da minha saúde para ser saudável, para ser um velho saudável, e não apenas me preocupar com a beleza. Como é que eu faço isso? A pessoa precisa investir nisso, ler a respeito do assunto, para que não seja um valor a partir de repressão. Esse tem que ser o seu valor porque isso é o certo. Né? A pessoa ler, compreender, assimilar de todas as formas possíveis, conversar com pessoas, ver entrevistas sobre aquele assunto, né? Sobre a saúde na velhice, ou sobre a importância do estudo, aquilo que a pessoa gostaria que fosse um valor para ela, mas não é. Eu gostaria que família fosse um valor para mim, mas não é. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou procurar entrar mais em contato com a minha família, eu vou procurar ler mais sobre relacionamentos familiares, as dificuldades que nós enfrentamos. Então, cultivar isso e vai tornando isso sem repressão, sem, digamos assim, sem ter que forçar nada. Né? Por exemplo, sabe-se que um médico, quando ele tem uma abordagem positiva, ele diz para uma pessoa assim: se você continuar comendo o que vem comendo, você vai morrer em breve. Ou você vai. Se você parar de comer esses alimentos aqui, você vai ter mais tempo de vida para conviver com seus netos, seus filhos e netos. Se isso for um valor para esse paciente, conviver mais tempo com seus filhos e netos, ele vai fazer essa mudança.
sim, né? Muito mais facilmente do que se o médico fizer uma ameaça, que daí a gente sabe que vem toda aquela ativação do sistema límbico, o medo aumenta, e quando aumenta o medo, diminui o autocontrole. Então, essa abordagem mais positiva em termos de valores, entendendo que isso pode nos ajudar a buscar as nossas metas e os nossos objetivos com muito mais empenho e também mais alegria, mais satisfação, mais facilidade. exato, é verdade. Só queria trazer uma pequena reflexão. Estava pensando agora na questão de valores no plural e valor. A gente deveria ter valores, mais de um, né? Uns mais, assim, a intensidade um mais que o outro, mas a gente não pode ficar, por exemplo, com um valor único na vida, né? Vamos supor que um valor para uma pessoa é o trabalho, tá? A pessoa, o trabalho é a vida dela, é o que satisfaz, é o que realiza, ela passa a vida toda trabalhando, sendo feliz, tá, 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 tá. Aí chega o momento da aposentadoria, ela para de trabalhar. Para ela, tudo perdeu sentido. Tipo, Sim, o meu valor já não existe. Então, só para tentar trazer um ponto de reflexão, existem muitos valores que a gente pode identificar. A questão é, de novo, é investir em o que é importante para mim, quais são as coisas que são importantes, quais são os meus possíveis valores, e não, de repente, ficar com uma coisa única que pode ser uma armadilha, né? é verdade, Hector. Você disse algo importante, me lembra alguns casos que eu já conheci, inclusive de pessoas da família que idosas pararam de trabalhar, eram empreendedores, tinham projetos e adoeceram e faleceram muito rápido, por exemplo, depois de se aposentarem, porque era um valor tão importante, talvez a única base e alicerce que a pessoa se sustentou durante todos esses anos, né? Então, é importante a gente realmente ter valores que possam mover, que sejam combustível. Investir, né? Identificar, né? Investir na Exatamente. identificação, né? Muito importante esse momento de identificação, de formulação, né, de tudo isso, desse questionamento. Agora, eu queria trazer atenção também para um ponto que eu acho muito importante, que é a gente estar sempre atento se os nossos valores estão sendo bem atendidos, porque viver na incoerência, viver um conflito, né? Quando você está infringindo seus próprios valores, quando você está fazendo algo que realmente bate de frente com os valores, isso te coloca numa zona de conflito emocional tão grande, e isso pode afetar diretamente, drasticamente a sua saúde, pode afetar o seu desempenho, pode afetar a sua saúde física e emocional, inclusive, né? Trazer inúmeros malefícios que a gente já sabe muito bem quais são, né? Principalmente a depressão e tudo mais, pensamentos inclusive de suicídio. Então, a gente precisa entender se a gente não está vivendo nessa zona de conflito. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa e eu tenho como base um valor muito importante de honestidade, mas essa empresa me propõe ou essa empresa me manipula para que eu, de tempos em tempos, faça algo, né? Dê aquele jeitinho, faça algo que esteja próximo ali, né, da zona de risco da corrupção, ou, né, às vezes até mesmo uma proposta direta de fazer algo ilegal ou corrupto. Então, isso pode, de fato, destruir a vida emocional de alguém se ela se sente forçada ou se ela se sente impelida a continuar trabalhando, né, e executando essas tarefas. Então, é muito importante a gente ter muito bem claro quais são esses valores e entender quais são os valores que de modo algum eu vou Abrir transgredir, mão. Uhum. né? E ser firme, nem que isso me custe um outro, né? Ter que sair do emprego, ter que rever um projeto. Enfim, eu falei de honestidade, mas pode ser muitos outros, valores morais e outros valores, É. né? Até Tudo que ambiente não social, for coerente com o valor da pessoa, tudo que não for. claro.
Exatamente. Então é muito importante essa reflexão, né? E saber exatamente mapear e se segurar realmente, né? Usar isso como um recurso para nortear as decisões de fato. Às vezes também isso, além da pessoa precisar parar para pensar se o que ela está vivendo está possibilitando que ela viva de acordo com os valores, ela também precisa parar para pensar se os valores que ela tem não estão causando sofrimento para ela de alguma forma. A gente vê muito isso no nosso trabalho. As pessoas estão valorizando, estão com sua bússola interna direcionada para algo que traz sofrimento e ela não consegue abrir mão daquilo. É um É, apego. Ela acha que aquilo lá é muito importante e é o que vai levá-la adiante. Muitas vezes, por exemplo, o próprio consumismo, como a gente deu exemplo antes. A pessoa está tendo problemas, seja por gastar mais do que ganha, seja porque causa conflito na família, né? E ela precisa, e aquilo é um valor para ela, aquele materialismo, aquele consumismo, é algo muito importante e ela tem dificuldade de enxergar que o sofrimento que ela está tendo vem de uma bússola que está, né, que criou lá algo como um valor, mas que agora já não está trazendo mais Os satisfação. resultados, É, né? a Berta está exatamente. pedindo livros sobre esse assunto. A questão é que esse assunto ele é muito complexo, então a gente encontra o assunto de valores, é muito complexo. Nós vamos encontrar valores, falando de valores na filosofia, né? Nós vamos encontrar sobre isso em diversos livros, mas sempre assim, um capítulo aqui, algo ali, né? Não sei se você quer começar sugerindo algum dos livros de coaching, Helena, que também falam bastante sobre valores. Sim. Na Eu verdade, posso. eu acredito, como você disse, tem um livro aí, olha, Máxima Performance, do Hector da Simone, que Tem vai esse, abranger esse assunto. tem esse Exatamente. aqui. Como a Simone falou, Berta, esse assunto, dificilmente o livro aborda apenas o assunto valores, né? É um assunto muito amplo. Então, ele está inserido em vários contextos, né? Em vários livros de autoajuda, de autoconhecimento, de coaching. Tem um livro que eu gosto bastante, que fala sobre autossabotagem, e depois eu posso fazer uma foto da capa desse livro, ou de alguns livros, e selecionar alguns principais, eu vou fazer um post. E aí a Simone e o Hector compartilham esse post também com vocês. Então acompanhem os nossos posts aí. A gente está sempre dando dicas, ou através da live, ou através do feed, ou através de stories. E a gente pode fazer isso para vocês, pode ser? A gente faz uma seleção de alguns livros Isso. interessantes, faz uma postagem aí ao longo do final de semana, algumas sugestões para vocês Pô, isso podia ser já podia ser uma, digamos assim, uma diretriz nossa. A cada assunto da semana, a gente, durante a semana, vai colocando artigos, dicas sobre aquele assunto para manter aquele assunto e aprofundar aquele assunto, né? Vamos Acho uma ter que boa. contratar algum estagiário para isso. Não é, Helena? Com tudo que já temos para fazer nessa quarentena. Exatamente. Mas, é, Nossa, mas de marketing digital, né? Precisamos de uma assessoria para nos ajudar. mas como compartilhar conhecimento é um valor para nós, alguma coisa nós vamos compartilhar durante a semana sobre o assunto. Antes de nós encerrarmos, porque hoje nós vamos ter que encerrar um pouquinho antes, eu queria também sugerir a leitura dos livros do Capra. O Fritjof Capra, que é físico, e ele traz reflexões muito importantes sobre isso. Eu gosto muito da ideia dele. Olha, obrigada, Rosana, tá dizendo que vai ajudar na divulgação, valeu? O Capra, ele fala muito assim que os problemas que nós temos hoje, né, as crises diversas, inclusive as pandemias, o problema ecológico, tem muito a ver com uma crise de percepção. Que ele diz que quando o ser humano começou a ir para um lado mecanicista da ciência, o homem como uma peça
de um maximecanismo, o homem se perdeu dos seus 5 sentidos, da sua percepção. Ele se perdeu da sua percepção como algo que participa, que é mais um elemento da natureza. O ser humano passou a se perceber separado da natureza com um paradigma científico mecanicista. E aí o Capra propõe uma visão disso a partir de um resgate dos nossos sentidos, para que a gente volte a se perceber como parte da natureza. E quando o homem se perceber novamente parte da natureza, que nós não somos alguém para explorar a natureza, e sim nós somos parte dela e estamos conectados com ela, e aquilo que nós fizemos a ela repercute em nós, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos conseguir, então, resgatar valores que são de fato mais importantes, valores que têm a ver com a natureza humana de verdade, e não com a natureza consumista ou materialista. Então, essa é um convite que eu deixo aqui para vocês. Tá? É um sendo humano, né, Simone? Exatamente. É humano sendo humano, e a gente precisava desse caminho de volta, porque, como você disse, perdeu dele, né? A gente realmente se perdeu desse caminho de entender essa essência, de entender o sentido da vida, o sentido das coisas, né? O sentido da colaboração, da união, o sentido de todas as conexão, coisas. né? Então, de conexão, exatamente. E eu fico muito feliz de ver que esse é um momento que as pessoas estão se voltando para dentro de si. Esse é um momento muito valioso nesse sentido. Eu tenho atendido cada vez mais pessoas jovens buscando o processo de coaching, de análise de perfil. Hoje eu atendi um jovem de 22 anos e ele já morou fora do país, ele tem uma certa experiência e tem tantos sonhos e ele falou para mim, eu tenho tantos valores que eu quero realmente entender, mapear, entender competências, o que é que eu quero investir no futuro, mas ele falou, eu não quero só algo superficial e material. Ele falou, eu quero tudo junto, com espiritualidade, com outros valores importantes. E eu estava diante de um jovem de 22 anos, né? Eu falei, gente, que despertar é esse, né? Que realmente traz... O mundo não está perdido. Com essa necessidade de olhar para si. Então, isso é muito especial, é um momento... Nesse sentido, a gente entende que tem muitas dores envolvidas no momento de mudanças, de pandemia, muitas perdas, muito sofrimento, mas a gente tem momentos como esse, né? Que a gente vê e percebe, principalmente nesse trabalho que eu realizo de atendimento individual, personalizado, de ver os olhos das pessoas brilhando e quero entender como construir um futuro com significado. Quero viver a vida que merece ser vivida, né? Não com propósito, né? sobrevivência, mas ter a oportunidade de viver no modo existência. Isso. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa proposta para todos vocês, que vocês possam também ter a oportunidade de viver além da sobrevivência, de viver no modo existência, de conhecer melhor, de entender qual é o seu propósito, de entender seus valores. Então, a gente se vê no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, semana que vem, sexta-feira. Lembrando de mandar mais sugestões. Já temos algumas para as próximas semanas, mas podem continuar mandando. Tá? Beijão. Beijo para todos. Tchau, Boa tchau. noite aí o nosso trabalho. E mandem direct com as sugestões e acompanhem as postagens das sugestões dos livros. Um beijo. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.